Como funciona? Primeiro você tem que ter pilares do seu negócio que tem que funcionar, até, né, desenhar isso muito claro e vou trazer o que veio do Fórmula para mim, né? Não sei se eu vou dar spoiler aqui, vou contar, você tá me Não, perguntando. pode dar. Legal, Aqui não tem spoiler, não. legal. Então, a primeira coisa que você tem que ter, cara. Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram R$ 100.000 em 7 dias. E hoje eu tô aqui com o Lucas. Tudo bom, Lucas? Bom dia, Érico, beleza? E Lucas, você fez 6 em 7 em que nicho? No nicho de direito mesmo, Érico, em formação de professores de direito especificamente. Que legal. E vem cá, eu gosto de começar essa entrevista, essa jornada, né, sabendo como é que você me conheceu. Cara, pois é, tentei resgatar isso aqui, né, sabendo que iríamos conversar hoje, mas eu me lembro de quando você me marcou, não de quando eu te conheci. Foi correndo aqui na Lagoa da Pampulha, onde eu moro, em Belo Horizonte, aproveitando para dar esse contexto, eu estava ouvindo o podcast de empreendedores, né, que você tinha sacadas de empreendedor, especificamente. Aí eu falei, cara, acho que isso aqui se conecta com o meu trabalho, sou professor, né, então vivo de ensinar. E comecei a ouvir aquele lance. Na época eu não estava nem pensando em curso online, comecei a buscar coisa de empreendedor, que eu estava crescendo no meu projeto, queria algumas dicas, joguei aleatoriamente empreendedor no podcast, com cair em você e comecei a olhar, falei, cara, isso aqui se conecta. Talvez seja a hora agora de eu estudar sobre cursos online mais do que sobre empresas. E foi aí que eu entrei no seu universo. Do podcast, imagino que você deve ter acabado pesquisando um vídeo no YouTube, de um vídeo do YouTube, um vídeo no Instagram, e eventualmente você deve ter visto um anúncio meu para o que eu chamo de hoje, chamo de Jornada 6 em 7, mas na época podia ter chamado de alguma outra coisa, né? Já dei vários nomes para essa mesma coisa, hoje eu chamo de Jornada. E aí você chegou a participar de um lançamento? Ou de uma Participei. jornada? Participei, mas meu caso foi um pouco diferente. Como eu já vivi muito da educação, o podcast ele era muito útil já para mim. Eu já aprendi muitas coisas assim. Comecei pelos gatilhos, fui passando pelaquela trajetória normal e já comecei a aplicar já desde logo. Primeiro dia eu já chegava, anotava, estudando. Eu estudava o podcast, chegava, anotava no meu Evernote, lançava tudo e já ia aplicando. E isso foi, né, já aumentando a minha venda, já foi aumentando a minha conexão. Fui sacando porque, né, eu gosto de fazer um contexto antes de chegar nisso, né? Porque até uma crítica que eu faço, né? Meu projeto chama Direito na Escola. A gente quer mudar a educação. E a nossa educação formal, ela é mentirosa. Mentirosa. Por quê? Ela fala para você o seguinte, Érico, entra aqui na escola, fica aqui sentado aqui sua vida inteira, daí a pouco você faz a faculdade, pega o seu diploma, daí a pouco você faz o seu mestrado, pega o seu diploma e sua vida vai ser ótima. E isso não é assim. As pessoas estão fazendo esse percurso e estão quebradas, estão falidas, não estão conseguindo pagar as próprias contas. Né? E aí eu falei, cara, a gente precisa mudar a educação. O meu projeto surgiu com esse espírito. Né? E eu vejo, além de ser professor de direito, segui a cartilha. Tem pós-graduação, tem mestrado, fiz tudo isso. E fui parar na educação. Né? Faço pedagogia aqui na UFMG, Universidade Pública aqui de Belo Horizonte, para entender esse universo. Achei que eu ia chegar lá e ia aprender muito sobre inovação, tecnologias, metodologias mais avançadas. E encontrei uma educação retrógrada, enfadonha, cansativa, e lá pessoas criticando, né? Criticam empreendedorismo, né? Como se fosse um demônio do capitalismo, criticam a Anitta, que tem, né? Estou chutando uma autora aqui, tem 1 milhão de seguidores, eles falam, as pessoas tinham que estar estudando. Eu falo, não, a educação é que tem que aprender com essas pessoas. A educação tem que respeitar a população e entender, não é quem está jogando um jogo sério, quem está falando a linguagem da população, não é impor. Né? Então eu acho que a educação tem que agradecer, né, a cultura brasileira, essas pessoas que produzem vídeo, tem que agradecer o Érico, que são pessoas que estão ensinando a população brasileira a trabalhar de verdade, coisa que a educação nossa não faz. Né? Então hoje você sai da escola, e por isso surge o direito na escola, você sai de lá sem saber o que é o Congresso Nacional, sem saber diferenciar furto de roubo e sem saber o que é um CNPJ. Então é uma educação mentirosa. Né? Então, Talvez sem saber o que é um juro composto. nada. Sem saber Dinheiro, nada. muito pouco, né? Nada. É totalmente... Nutrição, todo mundo come, a gente sabe muito pouco sobre nutrição. Quiçá, vou julgar aí quiçá as faculdades de nutrição estão retrógradas. E eu, assim, quiçá, eu não sou... Eu tenho algumas posições, mas são pessoais sobre isso. Dito tudo isso, você falava pra mim e eu até me arrepiava. De verdade, é raro alguém me fazer arrepiar, porque a educação já foi boa.
ela funcionava no tempo dos nossos avós. Na época, o sonho do vou para a escola, formo, faço mestrado e tô com a vida formada, foi o sonho que meu pai funcionava para o meu pai, funcionava para minha avó, porque naquela época ninguém era educado. E naquela época o mundo não andava na velocidade que anda agora. Vou chutar que há 2, 3 anos atrás a gente não estaria fazendo uma live transmitida ao vivo sem nenhum custo upfront, né? Um custo... Isso aqui não custa pra gente. Essa live custa uma conexão de internet, talvez um celular, um computador, mas não custa. Quando eu fui pra faculdade, eu fazia uma ligação para Brasília em áudio, custava muito. Então a gente está falando de um movimento onde telefonia avançou tanto e a educação não avançou. A nossa educação é 80% a mesma educação dos nossos avós. E isso é discutível, tá? Mas é muito louco isso. Tá quebrado o sistema. Eu acho que se alguém tá muito humilde, vem de uma miséria muito grande, miséria, tá? Tô falando uma pessoa, talvez ainda funcione. Mas pra maioria da classe média, que não funciona, tá? Muita gente acaba esse sonho depois do mestrado e vai dirigir um Uber. E ó, não tem nada de errado em dirigir um Uber, é super íntegro. Você só não precisa de 10 anos de educação para dirigir um Uber. Começa a dirigir antes, começar a ganhar um dinheirinho antes, uai. Entendeu? Então, realmente, eu tô com você em relação que a educação tem que aprender. E, em vez de aprender, taca-lhe pau no empreendedorismo, né? Taca-lhe pau no empreendedorismo. Até os meios convencionais, isso é interessante. A gente está num processo de mudança muito grande. Mas peraí, como é que você quer mudar a educação, então? Ou como é que você quer fazer o seu efeito? A gente chama do efeito beija-flor. Ou quiçá um efeito não beija-flor. O beija-flor foi lá no mar, tentou apagar a fogueira com seu próprio bico. Aí o cara perguntou, mas por que beija-flor? Você não vai resolver essa parada. O problema é muito maior, é lei, é isso, é aquilo, vai demorar anos. Ele falou, eu tô fazendo a minha parte. Qual que é a sua parte? O que é isso? É isso. A ideia, Érico, hoje eu vejo com mais amor, né? E aqui aproveito ao longo dessa fala, eu vou elencando o que eu aprendi com você, né? Como meu professor. E eu vou aprendendo com você. O que é elencar? Colocar em ordem, enumerar. Não, enumerar, elencar. Eu gosto disso porque eu tô aprendendo. Eu passei uma boa parte da minha vida adulta fora do Brasil. E eu perdi. E como eu não lia, né? Eu tenho uns problemas cognitivos com leitura. Minha cabeça funciona. Ela troca as letras com as leituras, né? Então tem que meio que reajustar na minha cabeça e depois falar. Então, elencar. Olha, eu aprendo muito, meus alunos. Elencar, colocar em ordem, enumerar. Elenca pra gente. A primeira, né, foi eu tratar mais manso com a educação, porque eu comecei a ouvir um Érico que era mais agressivo um pouco, e eu era muito agressivo. Eu era raiz, né? Tipo, eu ficava bravo. Treinador raiz, e daí a pouco você foi ficando manso. Aí eu falei assim, cara, eu acho que eu posso falar mais manso também, porque esse erro da educação, ele vem de um lugar de ignorância. Aqueles professores, eles não acreditam no empreendedorismo porque eles não conhecem, né? A vida inteira estudaram, né, se foram servidores públicos, nunca tiveram um CNPJ na vida. Como eles vão encontrar isso como uma solução se hoje eles dependem, né, da faculdade pública para tudo? Então eles não veem como uma solução. E ó, posso acrescentar sobre a minha experiência disso também? Eu venho de um lugar, e assim, do seu elenco, vem da ignorância, do que a gente chama de ignorância, né? Mas assim, eu fiz faculdade. E eu era tipo assim, na faculdade, a minha intenção era meio que arrumar uma profissão, mas eu tinha outras intenções também. Tinha a intenção de arrumar uma namorada e pertencer. Cara, tinha acabado de sair da faculdade, primeira vez que eu morava de casa, eu queria ter uma vida social boa, era um jovem, meu. Era um jovem. Então eu queria arrumar namorada, isso era importante pra mim, né? Coisa de jovem. Eu queria festejar, meio que aproveitar a vida um pouco também, mas queria arrumar uma profissão. E aí quando eu entro na faculdade, o status quo de lá era, pelo menos da que eu frequentei, era uma faculdade muito... tudo é de graça, o governo... Como é que eu vou dizer? Era empreendedorismo é o capeta, são um bando de explorador ou um bando de ladrão. E a gente vai requerer os nossos direitos, a gente tem que ser de graça, tem que fazer isso e aquilo. E eu,
As gatinhas estavam lá, entendeu? Fazendo isso. O cara da manifestação era o cara mais cool. Falei assim, porra. Então, assim, aquilo mexe com a cabeça. Não tinha A faculdade não é um terreno fértil ao empreendedorismo, não tem nada de errado. Cada um com seus problemas e tal. Então, quando eu entendo que existe uma cultura muito forte contra o empreendedorismo, contra uma cultura mais a favor de um estaticismo, se eu for falar assim, pelo menos aqui, a minha impressão, pô, é difícil. Como é que você bota seu filho com um traficante de droga, o que ele vai ser? Até uma pessoa justa, bota ele no presídio por muito tempo, daqui a pouco ele tá sendo um criminoso, porque o ambiente é muito forte. Então, como é que você cura isso? Eu morei na Alemanha Oriental, cara. Sabe o que é? Você sabe, né? Você é professor, você sabe de tudo. É uma Alemanha ex-comunista. E aí eu vi, eu tinha tendências empreendedorísticas. E, cara, eu acho que eu era o único. E eu me sentia excluído. E eu saí de lá por causa disso. Aí fui para Londres. Londres é um país eu vou chamar bem libertário, assim. Não importa a cor do seu cabelo, a cor do seu negócio. Você vê pelos times de futebol, não importa quem você é. Marcou o gol, tá dentro. Aquela cultura também vai nas empresas. Eu vou chamar um país meritocrático, uma cidade mesmo, não sei nem se é um país. Cara, você tá na empresa, você não precisa ser inglês para ser o chefe da empresa. Na Alemanha existia uma preferência. Nada de errado, não estou também julgar, cada um com seus problemas, a casa deles. Então, mas existia. Mas a Londres não existia. Então quer dizer que o Érico, mesmo sendo brasileiro, podia ser chefe, só dependia de mim, não dependia nem da minha idade. Nossa, teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, né? Eu já era na época que eu fazia entrevista. Lucas, eu te contar. E aí eu fui na entrevista, eu queria, fui fazer a entrevista do cara. E eu queria me entrosar com o cara. Eu percebi que ele tinha um sotaque da Europa Oriental. E sabe quando você não tem sotaque de mineiro? Fala assim, uai, você não é de Minas? Aí a gente, eu também sou, conheço. E eu perguntei isso pra ele, você é da Alemanha Oriental? Beleza. Saí da entrevista, meu chefe me mandou pro RH. E ele falou assim, Érico, não tem nada de errado de você perguntar isso. Nada de errado. Porém, num processo de entrevista, eu quero que você evite de perguntar para que o seu julgamento não julgue por onde ele vem, a cor dele, a religião dele. Então, se você souber a religião dele, vai acabar te influenciando. Então, não pergunta. Olha, eu levei não foi um chamado. Mas assim, no começo eu achei, nossa, que louco, né? Na verdade, cara, eles só estavam tentando ser corretos. Num processo de entrevista. Depois você pode perguntar, fazer o que você quiser. E nem a idade. Eu não podia saber a idade dele. Eu podia chutar, mas eu não podia perguntar. Não na entrevista. Depois você pode. Então, assim, estranho, né? Mas eu entendo isso que você fala, que o ambiente não propicia isso lá. É isso que você viu, né? É isso. É o que você acabou de falar agora, né? O problema é a solução. Nós temos esse problema aqui. E é cultura pura. Essas pessoas não sabem essa solução. E aí a gente tem essa solução, né? Enquanto programa de Direito na Escola. Por quê? Isso foi comigo também. Passou mais ou menos parecido com você. Em 2 minutos, eu era um aluno que assistia aula em pé, não gostava de como era ensinado o conteúdo. Acho que muitas pessoas vão se sentir representadas com isso aqui. Não é todo mundo sentado em fila, um professor alto, falando coisas que não lhe interessam. E eu não me enquadrava naquilo. E a vida inteira eu cresci acreditando e ouvindo que eu não ia ser nada na vida, de que eu tinha que sentar, aprender a ler. Eu sou hiperativo, eu não consigo ler uma página. E pensa, professor de direito, como foi difícil essa minha trajetória. Consigo, mas eu ouço muito, eu consigo fazer praticando, eu aprendo de outras maneiras e só fui entender isso adulto. E aí, de repente, me caí no mundo real, né? Precisando trabalhar, precisando fazer as coisas. Falei, cara, eu não sei nada. Eu sei um monte de fórmulas decoradas, sei um monte de símbolos, misturar letra com número, mas não sei viver, não sei pôr comida dentro da minha casa. Né? E aí, na faculdade de Direito eu tinha estalos a todo momento, né? Falei, cara, tinha que ter aprendido isso antes. Quem é do direito aqui, depois escreve no comentário, ao final aí a gente, né, passa aí para todo mundo ver. Tinha que ter aprendido isso antes, todo mundo tinha que saber isso. E o que é isso, né? Se você hoje tem um nome, isso é matéria de direito. Por que o Érico chama Érico e ninguém pode usar o nome do Érico? Quem é pai, quem é mãe, né? Quem é o colateral? Isso é matéria de direito, contrato. A gente faz contrato desde a infância. Comprar uma bala, isso é contrato. E a gente não aprende sobre contrato, né? Contrato de compra e venda. Você então passa a vida em casamento. O que é o regime de casamento? Todo mundo descobre qual é o regime na porta do cartório.
Isso aí não aprendeu nada. É férias, 13º, quem que é empregador, quem que é empregado, quem que é FGTS, o que é furto, o que é roubo. Eu vejo, né, dou aulas em escolas públicas também. Se você está fumando um baseado, isso é uso de droga. Se você passa esse cigarro de maconha aceso para um colega, isso é tráfico de droga. Isso não é mais uso. Usar é usar. Passar é tráfico. Né? O estupro não precisa ter o sexo. Né? Esse negócio de sentar no colo, passar a mão com a intenção sexual pode ser estupro. Então, se a gente não sabe o que é estupro, a gente não sabe o que é tráfico de droga, a gente não sabe o que é o Congresso Nacional, né? Que é a soma do Senado e da Câmara. Cara, que nação é essa? A gente não sabe abrir uma empresa. Se a gente foi formado para ser funcionário público e empregado barato. Né? Uma nação de vassalos, é uma colônia que entrega matéria-prima barata e mão de obra barata para comprar caro depois. Então eu falei, não, a gente precisa mudar. E bem caro. Hoje em dia eu estava vendo um post do Ricardo Amorim que o iPhone em dólar, não é em dólar, no Brasil é o iPhone mais caro do mundo. O iPhone comprado aqui, a gente paga mais caro do que a Inglaterra. Não estou falando eu acho que é bem mais caro. Inclusive nos Estados Unidos, o modelo base que eles falaram é $1.300. Aqui é $2.500. Em dólar. E o dólar já não está barato. É uma nação de vassalos. Nesse sentido, não pode deixar de ser certo nessa perspectiva. Mas e aí? E a gente pode só pensar em comprar, a gente tem que pensar também em produzir. Por que a nossa nação é mais... A gente, ser humano brasileiro, é mais burro do que o outro? Não, a gente pode produzir coisas aqui, a gente tem que pensar em desenvolver. E aí eu falei assim, cara, preciso ter direito na escola. Então, eu não tinha dinheiro, todo mundo falava, vai fazer um concurso, vai fazer alguma coisa no direito, é muito isso, né? Vai fazer um concurso, vai buscar o caminho seguro, que na verdade a gente descobriu que não é seguro mais, né? Hoje o meu projeto tem mais de 3.000 voluntários em todo o Brasil que dão aulas de graça. Aliás, pagam para entrar no meu projeto. E é aí que entra a história das minhas vendas, né? Eles pagam para ser voluntários. E aí a gente começou a dar as aulas e a gente percebeu que os professores não sabiam direito, eles não sabiam empreendedorismo. Então, na verdade... Deixa eu só fazer um adendo, só para eu entender. A gente conversou antes, eu não tenho a menor noção do que eu vou escutar. E é muito massa isso, que me dá uma perspectiva mais ou menos igual da audiência. Eu faço questão disso, né? Eu fiz uma prévia com vocês. Já conversei com você antes? Nunca, não. Só o pessoal entender, eu nunca conversei com ele antes. Então, tem uma sinopse, assim, tipo, de 3 parágrafos. É Lucas Andrade, o Instagram dele é isso aqui, o link da live é isso aqui. Os seus professores que você ensina são professores... Que tipo de professores? Qualquer professor? Advogados. Então, o seu público é advogados. Eu só entendi. Pessoas formadas em direito. Pessoas formadas em direito. Então, continua. E aí sim, então eu comecei a fazer sozinho, né? Porque eu falei, eu vou mudar isso sozinho. Eu já tinha cansado da minha vida, né? E nessa minha história aí, eu cheguei a usar drogas, eu fiquei completamente perdido, viajei o mundo fora e comecei a ter outras noções. Eu falei, gente, tá fazendo muito errado aqui. Eu falei, eu vou consertar sozinho. Comecei a bater na porta das escolas públicas e falar, posso dar uma aula de direito aqui? Começava a ensinar. E outras pessoas foram vindo, daí a pouco os meus alunos da faculdade, virei pessoas... Tá sério mesmo que você bateu na porta mesmo? E muitas. Você bateu na porta da escola que queria ensinar, é isso? Isso também, batia na porta, algumas deixavam, outras não, e a coisa foi acontecendo. Daí a pouco, em 2015, fiz um contrato com a OAB, onde a gente começou a levar para o interior de Minas, aí eu vendia cursos presenciais, mais de 60 cidades. Então você fez Perdão, é que é tudo tão rápido para mim. Até então eu entendi, deixa eu ensinar direito na escola pública, até essa parte eu entendi. Depois você começou a falar assim, deixa eu falar com a OAB. Aí você foi lá na OAB e falou assim, eu tenho esse projeto. Qual que era o projeto? Direito na escola, onde a gente quer colocar professores, direito na escola. Peraí, não tem direito na escola, direito, não precisa ser um advogado, mas você tem que saber fazer um contrato, tem que saber o que é um casamento, de repente saber o Congresso Nacional, de repente que sai um direito trabalhista, ou direito para usar o direito e tal, tributário e tal, beleza. Aí você falou assim, OAB, eu quero ensinar direito nas escolas. Aí o OAB, de repente isso é um projeto que faz sentido com a nossa instituição, e eles te ajudaram nesse projeto? Como é que foi? Ajudaram, começaram a ceder auditórios, começaram a ceder salas, e a gente começou a usar para capacitar os advogados para serem professores, porque muitos advogados exatamente porque confiaram no sistema formal de educação e se viram às vezes desempregados, se viram não passando em concurso ou passando em concurso e ficando insatisfeitos, que acham que o concurso é a porta mágica, chega lá e fica frustrado, né? Porque os nossos órgãos públicos não são o que as pessoas imaginam antes de passar, porque elas entram e querem só um salário. Elas querem só um salário. E depois descobre que a vida é mais do que um salário, né? É isso.
é isso. E aí fala, quero ser professor, quero ensinar, quero fazer algo que faz sentido para minha vida. E entravam nos nossos treinamentos. Então, eles pagam para entrar, porque é assim que o projeto subsiste. A OAB não dá dinheiro pra gente, ela cede um lugar, o governo não dá dinheiro pra gente. Então, eu falei, tem que Isso pagar é bom, pra cara. Isso é bom. A iniciativa vem. Se você não entrega um serviço, ele não compra. Basicamente é assim. Se você entrega, as pessoas compram e recomendam. Mais ou menos assim. E se você depender de um órgão central, aí você está dependendo de uma canetada. E você não quer depender da canetada. Você quer depender do valor que você traz. Se a OAB der uma canetada, o governo der uma canetada e, essas instituições são bem mais complexas do que a gente imagina. Tem eleição, tem política, nada de errado. Elas subsistem, elas têm sua função. Porém, você não quer depender da canetada. Depender nem de mais nem de menos. Então, assim, que massa. É bom que eles te ajudaram nesse começo, mas é massa saber que você não depende da canetada. É aquela história, né? Quem aprende não depende. Quem aprende não depende. E hoje eu vejo que os nossos professores, o professorado, não é uma crítica à educação, não é uma guerra contra classes, isso. Espero que os professores que estão vindo entendam com o coração muito aberto, né? Mas eles estão dependendo. Igual eu vejo uma professora minha de uma universidade pública, uma doutora, top das top, não sei o que, outro dia reclamando que o governo X, o governo Y não tá dando a ela 17 mil reais do projeto X dela. Fala, cara, 17 mil reais eu tô gastando isso por mês no meu projeto, conseguindo os próprios recursos, né? E eu não estou longe de ser quem você é, né? E eles estão ali Quem aprende não depende. Não depende. Então eu penso que eles têm que abrir a mentalidade, é por isso que eu comecei te fazendo um elogio. Acho que pessoas que se levantam para ensinar a nação, né, mesmo recebendo às vezes crítica, eu imagino que deve acontecer, não sei. Deve acontecer. Deve acontecer. Em vez de criticar o Eric e a Anitta, vocês têm que entender educação, um recado para o educador, o porquê que eles estão fazendo certo, porque as pessoas querem ouvir a Anitta, qual a qualidade de vista tem ali, por que querem ouvir o Eric, não forçar um diploma, falar assim, você tem que, como diz um escritor, Arroio, que fala, promessa futura. Senta aqui na educação, no futuro você vai entender. Não, cara, meu futuro é agora, eu preciso de comer, minha casa está com necessidade. Né? As pessoas não vão se manter ali mais na escola, sendo que hoje mudou, a informação está em todo lugar, ela pode escolher. Então a educação precisa aprender. E é essa a ideia. Né? Então começamos a bater na porta dessas escolas e fomos crescendo o movimento. E isso eu ouvindo o podcast Sacadas de Empreendedor. Falei, cara, eu acho que eu consigo conectar isso aqui no meu movimento. Porque estava muito sacrificante. Cada semana uma cidade diferente, trazendo muitos advogados e muitos professores de direito. Falei, cara, acho que eu consigo talvez transformar isso em digital, 100% digital. Então esse é um ponto que eu peguei com você. Né? Primeiro, falar mais manso, elencando. Falar mais manso. Falei, não é um conflito, é uma mudança de cultura. A gente precisa ensinar essas pessoas, né? E às vezes o aprendizado, ela não quer ouvir. Normalmente o aluno não quer ouvir, ele já acha que já sabe. Então eu falei, a gente precisa ensinar. Fiquei mais manso. Daí a pouco eu falei, eu acho que eu posso digitalizar. Vou cair menos na estrada. Vai ficar menos sacrificante e eu posso alcançar outras partes do Brasil, né? Porque nós temos mais de 5 mil municípios. Se eu for a um por dia, vai ser mais de 5 mil dias. Nós estamos falando de 10 anos aí na estrada. Não é impossível. Eu falei, vai ser impossível. Então eu vou digitalizar. O terceiro ponto, eu vou ordenar esses lançamentos que eu fazia esporádico. Eu falei, vou concentrar tudo em um momento, né, que é o que o Fórmula ensina. Falei, vou fazer lançamentos diversos, né, conseguir compreender que existem vários tipos para momentos diferentes. E comecei a soltar, e com toda a honestidade do mundo, igual você falou, fazer a mágica com ela acontecendo. Falei, pessoal, vocês precisam pagar porque o projeto precisa acontecer. E aí começaram a entrar e pagavam. E qual é o segredo disso? É entregar mais do que eles esperam. Então a pessoa não acha que está pagando, ela está levando mais. Ela está levando mais ali dentro, é um investimento. E aí aí muitos vinham, né, do concurso frustrado, da advocacia frustrada, né, confiaram no sistema educacional, se frustraram e falaram, cara, eu quero ser professor, eu quero mudar o mundo. E aí comecei a ter pessoas se profissionalizando. Elas falam, não quero ser professor de verdade, não quero mais só ser advogado ou só ser servidor público, ficar ali batendo um carimbo, sei lá, digitando. Quero fazer o que eu acredito. E aí criei cursos de profissionalização. Aí surgem as minhas especializações formais, com certificados reconhecidos e tudo, porque isso no direito é uma parada ainda que ainda pega, eles ainda estão acreditando, né, num pedaço de papel. Né? Bourdieu explica como é a história dos certificados no Brasil. Né? Na França, criaram certificados para legitimar. Bourdieu é um sociólogo. Ele fala o seguinte, que criaram um certificado para legitimar a classe alta, entrava nas escolas e pegava um pedaço de papel e falava, eu posso ser rico porque eu tenho um certificado. A média e a baixa não conseguiam se manter ali, porque precisava fazer 1000 coisas, tinha que trabalhar e estudar, não conseguiam o certificado. Logo elas diziam, eu não tenho esse certificado, logo eu não consegui. Então a escola legitima
as desigualdades, ela virou um lugar de legitimar. O rico continua rico, com um pedaço de papel que fala, eu sou doutor, e o pobre continua pobre, porque ele não consegue se manter ali aprendendo coisas que não tem nada a ver com a realidade, né? Não tem nada a ver com a realidade da escola. Então ele fica ali e fala, cara, não posso ficar. Tem pouco a ver, né? Talvez uma realidade mais acadêmica, mas, tipo, a gente aprende, sei lá... vamos lá. Mitocôndrias. E na biologia isso é super importante, mas quantas pessoas... Eu tenho um reels de um menino falando assim, cara, quantas pessoas vão ser biólogos? De 100, 10? E quantas pessoas mexem com dinheiro? De 100, 100? E por que a gente está aprendendo sobre mitocôndrias e não dinheiro? De repente dá para aprender de mitocôndrias também, mas, pô, vamos aprender de uma parada real aqui? Mas é interessante, Ou deixar escolher, né? Deixar cada um escolher. Tem outras formas de montar currículo. Eu entendo. Sim. E aí, legal, comecei a treinar, então, essas pessoas e fui ordenando à medida que fui vendo com você. Eu falei assim, cara, acho que eu vou botar isso em um lançamento, vou colocar na data certa, que os cursos de profissionalização, né, profissionalização para professores de direito, com um ticket um pouco mais alto. Eu falei, agora que eu preciso profissionalizar, cada um, né, deposita um pouquinho aqui, entra, aprende, executa. Hoje nós temos, né, uma realidade... É o fato de o seu projeto não depender da canetada. Não é exatamente. Isso. Não, você depende da canetada. Aí a canetada é política. Às vezes é de um jeito, às vezes do outro. Não do valor que você traz. A canetada é canetada. Foi o que eu falei. Mais uma frase que me marcou muito, assim, ficou na minha mente, eu falo, o responsável pelo meu sonho sou eu. Não adianta eu ficar aqui falando, o governo não vai me dar, a faculdade não vai me ajudar, a OAB não vai me dar o dinheiro. O responsável pelo meu sonho sou eu. Né? Até porque se eu tivesse lá, não sei se eu ia conseguir. É um sistema complexo. A democracia é importante e complexa. Mas existem meios de fazer. E meios legítimos. Organizações de terceiro setor, empresas... Dá tudo. Que massa. Vem cá, então nesse processo, você tem um movimento, você tem uma causa, alguma coisa que você quer deixar a sua mudança no Brasil. Tá claro isso. E como é que foi o seu primeiro lançamento com a gente, usando a técnica? Agora que você, beleza, vou usar técnica, vou usar concentrar. Como é que foi o seu primeiro lançamento? Legal. O que rolou? Então, já ouvindo, eu já consegui melhorar muito, assim, o meu desenho, entende? Sendo bem honesto, claro, assim. Claro. Eu já chegava até a vender mais de 100 mil, maioria das vezes, mas eu falava assim, cara, eu entrei muito com um pensamento assim, inocente, eu falei assim, cara, esse movimento me ensinou tanto, as pessoas fortalecem o meu me pagando, eu vou fortalecer o do Érico, porque ele me mostrou, eu entrei com essa cabeça, mas não foi isso que aconteceu, ainda depois que eu entrei no Fórmula pagando mesmo, eu ainda consegui aumentar mais, mas primeiro eu vou contar o que me moveu, falei, cara, eu vou entrar para fortalecer o movimento, porque meu movimento só existe porque as pessoas pagam ele, né? A pessoa não pode vir aqui só retirar, ela tem que deixar algo. Eu tirava muito, eu falei, eu vou pagar lá o que for. Na pandemia, eu falei assim, 2020 eu vou ter um tempo mais calmo, janeiro ainda nem era certeza de pandemia, a pandemia estava rolando no mundo. Eu falei assim, acho que eu vou aproveitar esse ano, né? Comprei, então, em 2020, eu já vendo meus cursos desde 2016, 17, foi te conheci em 2017, 18 ali, então já vinha vendendo e funcionando, um movimento gigante já. Aí eu falei assim, gigante assim, para a nossa realidade, né, pelo que é. Claro. Aí eu falei assim, cara, vou comprar agora, 2020 vai ser um ano bom. E logo na sequência veio a pandemia destruindo, eu falei, cara, vai ser bom, né, não tô dizendo questões, tirando as questões de saúde, eu falei, a pandemia pra mim foi boa, sentei aqui, vou estudar e ordenei mais lançamentos, aí aumentei muito e muito a venda. Então 2020 eu fiz em janeiro, né, em um ano aqui, eu vendi até 2020, falando em números assim, aberto para as pessoas, até 2020 eu não tinha vendido talvez um pouco mais de R$1 milhão de receita total, assim, de todos os cursos. Só em 2021 nós já vendemos aí quase 500 mil. Então, show. Para nós é o que a gente vendeu. Funcionou. Que massa. Funcionou. Agora eu gosto sempre de pegar uma pessoa que chega no 6 em 7, que sabe mais que o 6 em 7, como você chegou lá, e uma jornada, e cada pessoa tem uma jornada diferente. Você vai ver que essa entrevista do Faixa Marrom nunca é igual. Nunca é igual. Essa aqui é a sacada. Inclusive, ela me deixa muito feliz, porque eu nunca sei o que vai acontecer, e é muito bom isso. Um pouco de certeza, porque eu sei o final da história. Mas eu não sei como. Pra mim, o podcast Faixa Marrom é igual o filme do James Bond. Ó, é batata. Vou te ensinar como é que funciona. Ele mata o bandido e fica com a garota. Esse, cara, James Bond, inclusive tem um novo aí que não saiu, acho que por causa da pandemia, vai sair um novo do James Bond. Mas, cara, eu vou contar pra vocês, filme do James Bond
Ele mata o bandido e fica com a garota. Basicamente é mais ou menos assim. E tem uns carros muito loucos, né? Vai ter sempre isso. E alguma coisa que é... Alguma parada. Então, assim, todo mundo sabe o final, mas por que a gente vê o filme? Porque a gente não sabe como é que ele chegou lá. Então o podcast Faixa Marrom é o James Bond aqui. Eu sei que vai terminar em 6 em 7. Eu não sei como é que vai chegar lá. E o jeito de chegar lá tem várias vertentes. O seu é muito massa. Mas eu gosto de tentar tirar de uma perspectiva mais de aluno que chegou lá, não mais de um professor que chegou lá, entendeu? É bem diferente, até porque eu já tô numa outra parte da jornada. Sobre dicas pro faixa branca, porque esse faixa branca tá assistindo a gente. Ele tá considerando ir na jornada, quiçá se ele entendeu metade do que eu faço, ele tá considerando entrar na fórmula de lançamento dia 9. Então tem os dois caras. Tem um cara que ainda não tá vendo? Ainda tá no processo de namoro, tem um cara que fala assim, vou casar com esse cara. Então assim, casar com esse cara no sentido não romântico, tá, gente? Vou comprometer. Então, eu pergunto a você, que dica você daria para um faixa branca? Se o cara nunca lançou, ele quer o 6 em 7, já sacou. E legal. Qual dica você daria para ele? Tendo feito vários. Como funciona? Primeiro você tem que ter pilares do seu negócio que tem que funcionar, até né, desenhar isso muito claro, e vou trazer o que veio do Fórmula para mim, né? Não sei se eu vou dar spoiler aqui, vou contar, você tá me perguntando. Não, pode dar, legal. Aqui não tem spoiler não. Não legal. Nesse podcast. Legal. Então a primeira coisa que você tem que ter, cara, um produto decente, digno e honesto com as pessoas, né? Então essa é a primeira coisa, você tem que resolver alguma coisa de alguém, que é o que a gente faz no direito da escola, a gente acha que resolve um problema da sociedade inteira, né? E de advogados que estão perdidos por aí. Aí vem comunidade. Eu acho que a comunidade é muito legal, principalmente que você vai trabalhar com vídeos, cursos, educação. Você tem que ser, primeiro, honesto com o público e ter uma comunidade ao seu entorno que entenda o que você está fazendo. Não pode ser só você ganhar. Se só eu no direito na escola ganhasse, todo mundo ia falar, pô, não vou depositar, ficar investindo no Lucas. Elas não estão investindo no Lucas, elas estão investindo em algo que elas acreditam, elas estão investindo nelas. Então esse é o primeiro ponto, uma comunidade. O conceito de over delivery eu gosto muito também, entregar mais. Eu falo para a pessoa, você vai me pagar aqui meu curso de topo de funil, né? Que é o curso de entrada, R$90. Na hora que ela chega lá, ela fala, cara, isso aqui tinha que ser R$10.000. Ela entra com essa sensação. Né? E isso também eu vi com você. O que você dava de graça, eu falei, tinha que ser cobrado. Que eu ainda estava na cultura antiga, né? Que você paga para ver. Aqui você vê primeiro e paga depois. Né? Com você foi isso. Eu aprendi tanto quanto antes quanto depois. Eu já aprendi um valor mensurável. Eu ainda não era dessa cultura. Eu pagava para abrir a porta. Não, você me deu antes. Então isso é muito interessante. Cara, mostra. A pessoa tem direito de ver antes. Acho que o digital consertou esse problema no Brasil também. No mundo, né? A pessoa pode ver antes. Agora o que vem, né? Muito sim do fórmula que eu percebi. Primeira coisa, eu aprendi a fazer então uma organização dos lançamentos. Eu vendia, às vezes, carrinho aberto. Eu vendia de qualquer jeito. Essa organização é legal, é um manualzinho, né? Eu como vocês viram, né? Eu quis fazer do meu jeito sempre, bater na cabeça. E é óbvio que essa história pareceu curta aqui, mas não é curta. Você vai dar muita cabeçada, você erra. E o digital é o lugar mais tem para dar cabeçada do mundo, porque todo mundo se sente o professor. A barreira de entrada é baixa. O cara grava da casa dele e fala, vou ensinar. Então, se você vai comprar de iniciante, o cara vai te fazer dar mais volta do que você acertar, né? O professor, né? O curador do tempo é o cara que resume para você e fala, segue isso aqui, porque tem muitas opções para você trilhar assim, várias delas podem levar o caminho, mas eu acho que me dar o ordenado ali foi bom, porque eu falei, cara, né, na minha hiperatividade eu falei, preciso de ir num lugar assertivo aqui, vou seguir. E a minha equipe às vezes falava, não, vamos dar um nozinho aqui, vem pra cá. Eu falei, galera, pelo amor de Deus, deixa eu fazer o meu trabalho e seguir uma parada, porque senão a gente... Vou focar no trabalho e segue a fórmula, ao invés de ficar inventando moda, né? Vamos seguir e focar nessa energia em outra coisa, no nosso produto, melhorar o produto. Nossa, que massa, Léo. E vem cá, deixa eu te falar, essas foram muito boas. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma maneira diferente. Muitas dessas coisas podem, quando você era faixa branca, podia ser intuídas, já estava intuitivo para você. O que é que no caminho entre a sua faixa branca e a sua faixa marrom, vamos dizer assim, você queria ter sabido antes? Tipo assim, hoje você sabe, mas você queria ter sabido. Deixa eu te dar um exemplo de uma que eu queria ter sabido antes. Olha só, algumas. Posso te dar um. E assim, eu não diria que eu não ter sabido antes foi até um erro, não. Porque deu certo no final. E às vezes foi por isso que deu certo. Eu não gosto de cuspir
cuspir no meu destino passado. Às vezes as pessoas escrevem, como às vezes o que é certo é escrito por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas tortas. Então, às vezes as linhas parecem tortas, mas na verdade elas são exatamente do que devia ser. Dito tudo isso, eu consigo olhar para trás e ver algumas coisas. Vou te dar alguns exemplos. Eu comecei a sacar que fazer conteúdo, isso como a gente está fazendo, era uma chave de um crescimento muito grande. Essa sacada não veio de mim, vem de um aluno meu, chama Mário Vergara. Em 2017 ele gravou um áudio que modificou a minha vida. Eu inclusive fiz um post no meu blog sobre esse áudio, a Real de 2017. Se você digitar Real de 2017, Érico Rocha, quiçá você vai ver esse áudio. Então assim, eu demorei 2017 para ser uma pessoa que produz conteúdo brutalmente muito antes. A fórmula antes não era assim. Eu ensinava pouco da construção de audiência e na base do anúncio ou dos afiliados, né, que não precisa nem saber o que é isso, crescia. E comparando hoje, se eu tivesse começado em 2010 com conteúdo, o tamanho do Érico seria diferente hoje. Eu não estaria com 2 milhões de pessoas impactadas, seguidores. Eu chuto com 10, alucino. Então assim, queria ter sabido antes. Eu queria ter sabido antes também sobre... Em 2013 eu lanço o Platinum, que é o meu grupo de faixas pretas. Sabe? Esperava a pessoa virar meio que faixa preta, que era faixa preta na época, e a gente fazia um grupo. E eu não dava mentorias, isso é, o cara fazia o curso e se ele virasse faixa preta ele tinha a chance de aplicar para o Platinum. Se eu voltasse atrás eu não teria criado o Platinum. Eu teria criado uma mentoria de faixas brancas. Porque senão, hoje o Platinum tem 158 faixas pretas. Eu acredito que se eu tivesse começado pela divisão de base na mentoria, eu teria 1000. E quando eu falo ter, não é meu não, tá? Eu teria formado 1000. E por quê? Porque só no ano passado eu formei 100. Mas peraí, eu demorei 7 anos para ter 158, só que no último ano eu formei 100, porque eu descobri que o melhor jeito de formar faixa preta é da mentoria e tal. Então eu teria feito isso. Então assim, e eu posso te falar várias coisas. Eu teria também comprado a ação da Apple. Brincadeira. Teria comprado Vale e VEG também. E não teria comprado Cielo. Eu tô brincando, né? Dito tudo isso, eu sou investidor da bolsa também. Enfim, é fácil de falar depois que aconteceu. Mas assim, eu acho que na vida da gente a gente olha para trás. Então, na sua jornada, o que você teria visto? Assim, entre a jornada de branca para marrom, que você sabe hoje, mas na época não era óbvio para você. Para mim é muito claro o que eu vou te falar assim, e é muito diferente de todos que já passaram aqui, não sei se todos, mas de muitos, e vou te mostrar por quê, né? Mas só fazendo antes uma frase que me marcou sobre isso que você fala, né? A ideia de engenheiro de obra pronta, né? O cara quer olhar a obra e redesenhar ao contrário. Então, mas o meu é diferente, porque o meu eu não conseguia nunca adaptar o conceito de escala, assim. Porque o meu não é só sobre vender o curso. A pessoa que me compra o curso, ela não quer comprar o curso e ir embora. Pelo contrário, ela quer comprar e entrar. Ela quer ir dar aula na escola, ela quer estar aqui perto da gente, ela quer vir ao meu estúdio, ela quer vir trocar ideia. Ela não compra para ir embora, ela compra para ficar. E isso me deixa, assim, num complexo muito difícil. E aí, isso que você trouxe, que é o que a maioria faz e vai funcionar, que é o conteúdo, que é o tráfego. Para mim, é muito difícil de eu orquestrar isso, porque minha equipe é pequena ainda. Até 2020, é importante eu dizer, né, com mais dessas vendas todas que eu citei, eu era uma pessoa. Eu era o lançador, eu era o expert, não tinha nada. Na pandemia, minha esposa Bárbara me ajudou, porque ela trabalha na saúde, fechou tudo, ela ficou aqui dentro do apartamento, me ajudou. Daí a pouco, em 2020, alguns alunos meus eu trouxe pro time, né? Eu cito aqui Natália, Denise, não posso nem citar nomes aqui, porque senão vai ser injusto. A galera veio para ajudar, alunos vieram e foram ficando. Então, até esse ano passado, era eu, sozinho, a vida inteira, né? Então, o que acontece? O tráfego, a vida inteira, para vender isso tudo, eu acabei de puxar aqui no meu gerenciador para ver aqui, eu gastei R$32.000 a vida inteira. Meu gerenciador tem 32 mil de tráfego. Então, eu sei que para eu chegar na preta, é isso aí que você me disse, eu preciso de melhorar o tráfego, eu preciso de melhorar o conteúdo, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. O meu negócio foi simplesmente orquestrar os lançamentos, eu precisei de botar a ordem nisso, parar de sair igual um cachorro louco para estrada, catando gente. Falei, calma, orquestra o negócio e faz eles virem. Esse foi o primeiro ponto. Só isso já me botou na linha do negócio. Cheguei nesses números com R$30.000 de tráfego. Então é louco. 32. Assim. 32 cento e pouco.
o script de venda, né, da forma que você desenhou. Então eu segui, né, colocando certinho a super promessa certa, colocando na ordem certa para que a pessoa entendesse, né, a ordem do que ela vai ter. Mesmo sendo professor, não era intuitivo. Você aprende a fazer um plano de ensino, mas você não aprende a fazer um plano de carreira, um plano de vida, que é o que a pessoa busca. Ela não quer só mais um currículo, ela quer um resultado, ela não quer só um papel, ela quer chegar a algum lugar. Então eu tive que desenhar esse lugar, né, que é o home, é o ponto A para o ponto B, mais um ponto. Desenhar esse lugar, porque para mim era tudo muito normal. Eu falei, cara, é só você pegar e dar uma aula, eu vivia disso. Mas eles chegavam aqui e não conseguia dar aula, não conseguia. Eu voltei lá no Branca, é o que você disse, eu falei, vou ensinar eles o mínimo, que é o A e o B. Então, desenhei, orquestrei os lançamentos em ordem, numa sequência, criei um script mais claro e defini o A e o B mais claro. Tava entrando muita gente, elas não conseguiam aproveitar o que a gente tinha, porque tudo era muito, ela já entrava num carro andando. Então, que a gente né, a gente conseguiu aprovar leis, é preciso dizer isso. 60 cidades que a gente foi, a gente articula com prefeitos, vereadores, a gente aprovou 23 leis em municípios diferentes com direito na escola. Então a gente ia lá conversar. Você tá falando sério? 23 aqui em Minas Gerais e agora uma no Rio. Não sei se seria fora do escopo dessa entrevista perguntar, por exemplo, uma lei que você aprovou? Todas para ensinar direito na escola. Elas falam, institui o programa Direito na Escola no município de Ipatinga, Nova Serrana, Itabira. São cidades reais aqui, são 23. Para você ensinar direito na escola, você tem que ter uma lei. Não é obrigatório, mas a gente faz esse jogo, né? Enquanto Ordem dos Advogados, a gente gosta da formalidade. Não é obrigatório, a escola pode decidir colocar... Ela pode decidir, não é obrigatório, porém, se tiver, é bom, né? Porque aí as pessoas ensinam. Traz a mídia, traz mais pessoas, traz a discussão para a sociedade. Cara, eu preciso que a sociedade... Isso ajuda, o empreendedor que sabe direito, ele sabe muito mais. Ele não precisa saber direito para advocar, né? Para ser um... Mas, pô, é bom saber um pouco de... Eu não preciso saber cozinhar para ser um chefe, mas, pô, preciso saber um pouco de... Isso me ajuda a minha saúde, né? Sei lá, não comer açúcar demais, exageradamente. Se você sabe um pouco de... É muito louco, cara. Que parabéns pelo trabalho. Obrigado, obrigado. Quem diria? Mas eu vou dizer não chamar pelo trabalho, não. Parabéns pelo movimento. Obrigado. Teve várias coisas que a gente vê na vida que modificaram os movimentos, né? O movimento, antigamente, mulher não podia votar. Aí vem um movimento que fala assim, não, direitos iguais. Aí teve um movimento anti-escravidão na época. Opa, vou instituir tudo. Teve grandes movimentos, né? Incrível. E eu acho que o mundo ele é movimentado pelos movimentos. Pelo bem e pelo mal. Tem movimentos do mal também, né? Mas o seu do bem, cara, que massa, parabéns. E esses todos que você disse são movimentos do direito, né? Libertar escravos, movimento de igualdade entre homens e mulheres. O direito está na vida de todo mundo, as pessoas ainda não compreenderam isso. Ele está desde antes de você nascer, né? Discussões como aborto, pensão alimentícia, até depois que você morre, falar da sua herança. Nossa, o que você está falando de um movimento onde o empreendedorismo não... Assim, não tô falando que a gente é santo, não. Mas a gente também não é o capeta, né? Pô, a gente é íntegro. A gente pode ser íntegro. Tem os íntegros, tem nos íntegros. Também no funcionalismo público tem os íntegros nos íntegros, entendeu? Mas, pô, cara, que massa ser... A lei de Belo Horizonte, a gente colocou aqui que institui o direito e o empreendedorismo. Essa lei está escrita, essas duas palavras. Sério? Nas escolas? Nas escolas. A lei de Belo Horizonte, qualquer um que jogar pode encontrar. Foi de 2017, a gente conseguiu aprovar aqui. A gente implementa direito e empreendedorismo. A gente fez essa articulação. Foi no vereador, depois ia até as escolas. E nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, mas ao mesmo tempo entender sobre isso ajuda até o próprio emprego. Às vezes você criar, entender quais as dificuldades. Porque às vezes as pessoas pensam que é tudo ou é um mar de flores ou não é, né? Tem uma frase que fala, né? Para você conhecer a coisa, você há que lhe dar a volta toda. Para você conhecer a coisa, há que lhe dar a volta toda. E as pessoas estão pegando retalhos da sociedade e impondo aquilo como uma verdade absoluta. Por isso eu fecho dizendo novamente, né? A educação precisa aprender, tem que dar a volta toda. Não pode desconsiderar o marketing digital. É uma escola isso aqui, o mundo mudou. Não é uma modinha de adolescente. O marketing não é uma modinha de adolescente. Isso chegou para revolucionar o mundo, né? Mudou a forma de comprar, né? Igual eu falei, eu aprendi com você gratuito
Para depois eu decidir comprar ou não. Eu poderia não ter comprado e seguir a minha vida. Então eu vi antes. Isso muda a lógica do mundo. Então, para se conhecer, há que lhe dar a volta toda. Então tem que aprender o marketing digital, tem que aprender o empreendedorismo. Saber não ocupa espaço. Não é ficar inflamando, né, uma educação conteudista de coisas, né, overdose mental de coisas que não levam do A para o B. Essa eu peguei com você, né? Tem que ter o Roma. Tem que levar do A para o B. E foi isso. Então foi o que eu fiz. Né? Eu ordenei os lançamentos em ordem mais claras, eu defini melhor o A e o B. Eu vi essa visão de ensinar mais o básico para a pessoa que estava chegando ali, porque às vezes ela tinha um doutorado, não conseguiu se encaixar, mas chegava que ela era branca de novo. Falei, eu sou branco, eu aprendi a escrever artigos para revistas Qualis A1, que praticamente ninguém lê. Né? A forma de conhecimento hoje não é só escrita. O vídeo já ultrapassou a escrita. Lá no mestrado, no doutorado, eu só aprendi a escrever. Né? O mundo virou. E muitos não viram isso, né? Isso eu vi aqui também com você. Então, mais um ponto. Falei, cara, eu tenho que ir pro vídeo. Eu vou pro vídeo, eu vou pro digital. Eu já sabia isso. Antes de me formar em Direito, eu fazia muitos comerciais de TV para pagar minha faculdade e tudo. Então, eu já vi, só que era uma coisa difícil, cara. Você tinha que ter R$2 milhões para rodar isso na TV. Você tinha que ter câmeras caras. 2017, eu te ouvindo, faz isso, bota o conteúdo. Eu falei, cara, o celular tá na minha mão. Um bom contato. Tinha que ter rodar. Você mostrava para pessoas muito aleatórias. Uma criança via, um cara de 80 anos via. Hoje você consegue mandar no seu persona. Eu falei, cara, na hora que eu ouvi isso, você me dizendo, eu falei assim, cara, eu tô com o celular na mão, tem uma ferramenta que consegue mostrar para advogados de 25, que é o meu nicho, de 25 a 45 anos, 50 e poucos anos. Dessa forma, nesse preço, a 50 centavos o lead. Eu falei, cara, é isso, eu vou aqui. É engraçado, né? Eu não lembro a última vez que eu dei uma entrevista. Assim, às vezes acontece de eu ser convidado para dar uma entrevista num programa. Televisão. Acontece muito. E aí, eu falo assim, eu vou ter que viajar para São Paulo. Na maioria das vezes foi em São Paulo ou Rio, mas geralmente é São Paulo. É um dia de viagem. E aí vai ser muito bom, vai se mostrar para um monte de gente e tal. Mas eu falei, mas se eu ficar aqui da minha casinha, eu vou mostrar para 638 pessoas que estão interessadas em mim agora. E é muito legal isso. E tipo, o Érico enche o saco. Se você não gosta de empreendedorismo, ficar ouvindo aquilo aí enche o saco. Então, pô, você é professor de direito, pô, você quer ensinar para engenheiro? Não sei. Se o cara quer aprender direito, tá tudo bem. Mas, pô, o cara quer aprender sobre equações diferenciais, pô, procura um professor de matemática, né? Você bota um professor de direito na frente dele, ele cai no chão, a maioria deles, né? Então, assim, que legal a gente poder focar em quem quer ouvir, isso é muito massa, e você ter um justo, você não depender e tinha uma politicagem é a palavra errada, tinha um tráfico de influências ali para quem aparecia onde, inclusive você até pagava, não sei se você sabe disso, sabe? Sim. Você paga um assessor para ele acionar os contatos dele, e que não tem nada de errado com isso, tá, gente? É um trabalho íntegro, mas enfim, era quem tinha dinheiro, quem tem dinheiro tendia a sobressair, e não tem nada de errado com isso, ao mesmo tempo agora é mais democrático. E uma mensagem final, tô vendo que estamos chegando na final, não quero deixar de dizer, né, que você me disse que o mundo é feito sobre movimentos. Eu acho que o marketing digital é um movimento, eu acho que você é um professor desse movimento, né, que já está gerando fruto dos frutos. Você já me formou, que eu já formo outras pessoas, não ensinando a mesma coisa, eu ensino a ser professor de direito, é outra coisa. Mas frutos dos frutos. E a educação, um recado para educadores novamente, né? Eu preciso de ensinar isso para essas pessoas. Cara, não é só sobre vender, meter dinheiro no bolso, né? Por exemplo, porque o movimento do Érico me ensinou a fazer uma coisa que antes eu acertava local, hoje eu acerto Brasil. E daqui a pouco pode ser uma matéria a mais na escola que vai mudar um Brasil inteiro. Gente, é sobre mudar vidas, é sobre transformar as coisas, é sobre fazer o seu sonho valer mais. Hoje, se você é professor, dá uma aula para 50 pessoas, você pode dar para 50 mil pessoas. Não é só sobre o quanto de dinheiro a mais você vai ter nisso. Claro, mais dinheiro vai ser mais pessoas, como você diz, mais velocidade. Mas não é só sobre meter a grana, o meu dinheiro eu invisto todo. Né? Tudo que vem dinheiro na escola eu boto de novo, porque eu sou professor ainda de faculdade, tenho carteira assinada em outros lugares, eu ainda sigo fazendo isso. O meu dinheiro do programa eu reinvisto todo. Na verdade, às vezes eu boto até mais do que entra para funcionar. Acho que é porque o meu sonho é responsabilidade minha. Eu volto a dizer. Então é sobre sonho, é sobre transformação, é sobre alcance. A educação precisa de entender isso. Não é só sobre dinheiro. Isso é uma cabeça antiga. Gente, abre a cabeça pro novo. Abre a cabeça pro novo. Né? Show. Lucas, que conversa legal. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço. Espero que seu movimento cresça ainda mais, tá bom? Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Até logo.